Olá, começando mais um episódio do Vitrine Alternativa, o podcast para você que gosta de ouvir ideias inovadoras, sair um pouco do que é convencional e principalmente do que está nas grandes mídias. Aqui é a oportunidade das pessoas colocarem a sua voz para o grande público da internet. A gente sempre traz ideias inovadoras aqui e busca passar também orientações, dicas para você que quer aprimorar a sua comunicação, aprimorar o seu negócio, tirar dúvidas em relação a determinados assuntos, enfim, o espaço é livre dentro do Vitrine Alternativa. E hoje a gente vai falar muito, mas muito, sobre comunicação e principalmente para você que quer se comunicar melhor com o seu público nas redes sociais. Com muita satisfação, com muita alegria que eu estou recebendo aqui nos estúdios, Moniele Nogueira, jornalista, também mentora para quem quer melhorar a sua oratória, vai falar com a gente sobre comunicação. Moniele, que é repórter, né, da TVT em Sorocaba, filial da Globo, e vai falar um pouquinho sobre esse assunto da comunicação. Moni, prazerzaço. Eu vou chamar de Moni, não tem como, né? Porque vamos fugir da formalidade também, já que é podcast. A gente divide tantas pautas juntos, né, Moni? Eu na Cruzeiro FM, a Moni na TV Tem. Então dá pra chamar de Moni. Tudo bem? Que bom ter você aqui pra gente falar de comunicação, né? Tudo bom? Tudo bem, André. É uma honra estar aqui conversando com você. Você é um profissional que eu admiro. Nossa senhora, agora eu vou embora. E para além de ser um profissional que eu admiro também como pessoa. Nós já conversamos bastante em alguns momentos com relação a questões da vida Sim. e tantos assuntos que a gente acaba compartilhando em comum. É uma honra para mim estar aqui, tô super feliz. Parabéns pelo espaço, ele é lindo. Parabéns também pelo podcast Vitrine Alternativa. Tô me sentindo honrada. Que legal. Agora eu posso ir embora, termina aqui o Vitrine Alternativa. De jeito Forte nenhum. abraço, tchau, gente. Não, mas olha, que legal. Obrigado, viu, Moni? É muito legal, realmente, e faço das suas palavras as minhas, porque a gente conversa muito também sobre vários assuntos, comunicação, principalmente, Sim. Questões aí, a gente filosofa bastante, a gente fica filosofando, então dá pra... Rende assunto, rende um podcast inteiro só com isso. Vamos lá, Moni, para a gente explicar então e falar um pouco sobre, é lógico, tem a sua trajetória, acho que ninguém, acho que dispensa apresentações, quem é a Moniele repórter, né? Mas falar um pouco da Moniele também desse lado de comunicação, que é muito interessante. Como surgiu a possibilidade de também orientar essas pessoas na área da comunicação, quanto também agrega isso, essa comunicação que você traz à TV também, passando essa mentoria para essas pessoas, né? Como é que surgiu essa ideia? André, tudo foi muito orgânico, fluiu de um jeito que eu nem imaginava. Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim: Moni, eu precisava tanto de alguém para me ajudar a melhorar a comunicação, eu quero que você seja minha mentora, porém eu quero pagar por isso, porque foi uma pessoa muito próxima. Eu falei: imagina, de jeito nenhum, onde já se viu? Ela falou assim: você tem esse potencial, é possível que você faça isso, e eu quero que você faça isso por mim, quero te pagar, eu reconheço isso em você, e quero te pagar por isso. E essa pessoa despertou em mim, sem ela saber, eu faço mentoria com ela até hoje, dou mentoria para ela até hoje, e essa pessoa, sem saber, ela despertou em mim algo grandioso, incrível, que de repente eu comecei a iniciar uma jornada que eu não consigo me imaginar mais sem e nem imaginar qual é o fim desse lugar, porque a comunicação, ela está tão enraizada em todos os espaços que a gente está, desde uma conversa com a família, desde uma conversa com os amigos, no mercado de trabalho, numa reunião, uma leitura. Às vezes as pessoas me procuram porque elas querem fazer leitura na igreja sério, André, elas estão travadas, professores que não conseguem se expressar em reuniões de pais. Então tem tantas situações que de repente o universo se abre, eu falo: meu Deus, é aqui que eu tenho que entrar, mas para contribuir e muito com essas pessoas. E eu fico muito feliz e honrada. Tenho alguns cursos, tenho uma trajetória, tenho a nossa experiência como comunicação, eu tenho 20 anos aí de formada. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir para que essas pessoas destravem e façam cada vez mais uso da voz, do posicionamento da melhor maneira. Então, Moni, quem é da comunicação, né? Você que tem toda essa expertise para falar no ao vivo, desenvolve muito bem no ao vivo também, como repórter. E existe essa segurança, mas essa segurança que hoje você tem não veio do dia para a noite, né? E muitas pessoas eu vejo que elas querem falar nas redes sociais com essa mesma firmeza que as pessoas demoraram anos para ter, né? Não é do dia para a noite. É uma construção. Exatamente. A gente sabe disso. Uma construção longa.
A Moni lá de 20 anos, imagina, eu pego os meus vídeos antigos e falo, Senhor, o que estava acontecendo ali? Mas tudo bem, eu estava começando essa trajetória, dando os primeiros passos, entendendo quem eu era nesse meio de comunicação, tirando os meus bloqueios e avançando com relação a isso, mas foi muita fonoaudióloga. Aliás, eu faço fono até hoje, a minha tá marcada para amanhã, inclusive. E sim, é um acompanhamento que a gente sempre faz. Não é porque a gente tem, André, um espaço já consolidado dentro da comunicação que a gente tem que parar de cuidar com relação ao nosso desempenho também, ao nosso avanço. Então, eu estou sempre estudando, estou sempre indo atrás, vou começar agora uma outra especialização, já estou com outra engatilhada assim que eu terminar essa para começar outra. Então, as pessoas têm que entender que sim, que é um caminho a ser percorrido, que é um caminho super possível de ser percorrido, porque às vezes as pessoas também olham e falam, isso não é para mim, aí queria ter aquela ansiedade da referência, ver o André lá na rádio falando super bem, eu vejo você com a câmera ali, tá sozinho, tudo tá falando e a coisa tá acontecendo. Você também, né? Com a Não, câmera mas sozinho, às vezes. sim também, mas a gente vê tá tudo acontecendo e você tá falando super bem com tanta segurança. Quem olha de fora pode falar, eu nunca vou fazer isso. Sim, é super possível fazer. Se a gente faz, outras pessoas podem fazer. E às vezes, como você até me perguntou, não é do dia pra noite. Às vezes a pessoa quer que seja do dia pra noite e percebe que não é, se frustra e para. Então aí entra um grande problema. Pode ser que a pessoa tenha um super talento para comunicação, ligue a câmera e desenrolou e foi. Porém, pode ser que não tenha, que se frustre, que pare. E não é um caminho a ser construído, e um caminho muito bonito. Eu falo que é que nem tocar um instrumento musical, é que nem um atleta de alto rendimento que está treinando e sendo treinado, e tendo seus momentos de descanso também, que é importante falar sobre isso. Então, é sempre muito possível. Você citou um ponto aí nessa sua fala, Moni, que eu acho que é fundamental a gente falar. Você disse que a Moni, de 20 anos atrás, tinha as suas travas também. Fala um pouquinho dessas travas. Que travas foram essas que você precisou vencer? Para que as pessoas vejam no seu exemplo, na firmeza que você tem hoje, que você já passou perrengue no passado. Muito perrengue. Então, Muito todo perrengue. mundo, né? Sim, não tem como. Eu também, eu lembro que eu esqueci o nome de rua, eu desligava o telefone na rádio, que era É mesmo? Nossa! Eu tô aqui, eu lembro que eu não lembrava falar Largo do Divino, não lembrava. Tinha, tô aqui no tudo. Não vou falar. Estratégia maravilhosa. Hoje você tem Sim. os meios, né? Você consegue. Mas fala uns perrengues que você passou que fizeram até você aprender também para melhorar a sua comunicação. Com certeza. E André, até aproveitando um pouco do gancho que você está dizendo, quando a gente tem uma certa experiência hoje é muito valiosa, vale bastante no mercado, até quando você erra com classe. Exatamente. Então, assim, eu errei, eu esqueci, eu me confundi aqui. A gente tem tamanha destreza e segurança para conseguir contornar aquele erro e não é camuflar o erro, não. A gente assume que errou. Porém, não, gente, peraí, parece que eu esqueci. Ah, tá, lembrei agora. E sem que isso nos desestabilize. Porque às vezes tem gente que vai errar e vai ficar totalmente desestabilizado. Eu acho e tá que hoje... tudo bem errar. eu acho que hoje em dia, na comunicação, humaniza, porque Sim. quando... Acho que, não sei se você tem essa impressão, o pessoal valoriza a gente, tá na rádio, tá na TV, parece que a gente é muito acima dos outros, tá num outro patamar. E não, a gente erra como todo mundo. Erramos. É a experiência que faz a gente talvez ter uma desenvoltura melhor na comunicação, mas a gente também erra. E acho que você humanizar seu erro não é nenhum demérito profissional. De jeito nenhum. Acho que quando a gente erra, é engraçado que vai muito de como o público te enxerga. Porque tem algumas pessoas que quando erram, quem tá do outro lado, ou te ouvindo, ou te assistindo, vai falar assim, ah lá, ha, errou, bem feito, errou. Vai muito de como você se posiciona. Agora tem, ai, nossa, você viu, a Moni, ela errou. Ah, mas tá tudo bem, passou. Então, é muito do jeito como o público te enxerga e também como que você vai lidar com o seu erro. Errei, e tá tudo bem, errei mesmo, vou errar outros dias. Eu tenho uma fonoaudióloga que me acompanha durante muito tempo, ela sempre falou assim, quanto mais você falar, maior a sua chance de errar. E a gente fala muito. Fala. A gente tá lá 10 minutos no ar, sei lá, 12 minutos no ar, a gente tá há muito tempo no ar. Então, com relação a isso, quanto mais a gente falar, maior vai ser a nossa chance de errar e tá tudo bem errando. Porém, voltando à sua pergunta. Claro, sem perder o fio da meada. Você me perguntou aquela Moni lá de trás. Eu não gostava da minha voz. Odiava a minha voz. Meu Deus, foi muito difícil para encontrar um lugar de aceitação da minha própria voz. Não gostava. Eu não me gostava no vídeo, não gostava da minha imagem no vídeo.
Eu nunca quis fazer vídeo, gente. Começa daí. Vamos começar do Que começo. ironia, não? Vamos começar do começo. Porque às vezes fala assim, mas não gostava da voz, não gostava da imagem, o que tava fazendo na televisão? Eu nunca quis TV, eu sempre quis estar no bastidor, eu sempre gostei muito de escrever, então meu sonho era escrever para os jornais, para as revistas, para os sites, não queria estar na televisão. Um dia me viram numa pauta, eu morava em Barretos, numa pauta de um jornal que eu trabalhava em Barretos. E a televisão local me viu, ligou na redação do jornal que eu trabalhava e falou com o meu editor-chefe. Eu estava lá há um mês em Barretos. Ligou pro meu editor-chefe, eu lembro certinho até hoje, o Renato, um querido que eu devo muito a ele. Ele pegou o telefone. Ah, tá, Monielle, tá aqui, tá. Amanhã, meio-dia, ela vai. Amanhã, meio-dia, ela vai. Aí ele desligou o telefone, olhando pra cara dele, ele viu amanhã você tem uma entrevista meio-dia na TV. Eu falei, eu? Eu não vou, não quero televisão. Ele quer. Você quer televisão, amanhã, meio-dia, eu vou te levar. Desse jeito, André. Ele que E articulou. foi assim que começou? Foi assim que começou. Aí, no dia seguinte, meio-dia, Ah. ele me coloca no carro dele, me leva lá pra TV Barretos, TV local. E eu passo pela entrevista com a Fabiola, falei, Fabiola, eu tinha tudo pra dar errado, gente. Que eu falei, Fabiola, eu não sei trabalhar com televisão, a experiência que eu tenho na faculdade é mínima, porque eu nunca quis apresentar, fazer essas coisas na faculdade. Então, eu não sei fazer nada disso. Ela falou, fica tranquila, não tem problema, a gente vai te ensinar. Eu falei, meu Deus, fala. Às vezes eu fico pensando nessas pessoas, o quão queridas elas foram comigo e pacientes. Por isso que a gente tem que ter muita paciência com quem tá começando. E, de repente, perceberam em mim algo que eu não percebia. Que eu não via, porque eles me viram numa pauta, perceberam, um validou, o outro falou, vem que eu vou te ensinar. Mas vem cá, você já tinha esse diálogo fácil, conversava bem, tinha uma comunicação fácil ou não? Não pro vídeo, porque eu não fazia vídeo. Mas gostava de falar, conversar, pelo menos? Sim, porque a gente fez jornalismo. E tal. Assim, é aquela história, tem uma grande diferença entre o bom comunicador e o bom conversador. Então, acho que eu verdade. era uma boa conversadora, eu conversava, fazia entrevista com as pessoas. Então, assim, eu já estava atuando na área como jornalista, então eu tinha essa desenvoltura para isso, não pro vídeo. Mas aí a coisa fluiu, por isso que não gostava da minha voz, não gostava de me ver no vídeo. Pra mim, tudo tava ruim, tudo tava péssimo. Pra mim, eu não dava conta. Eu gravava 1000 vezes a mesma coisa. E é o que muita gente me pergunta, mas eu gravo e apago. Gente, o tanto de vezes que a gente grava as coisas, se as pessoas soubessem. A gente grava muitas vezes a mesma coisa. Então, foram, assim, lugares que eu não queria ocupar. Eu achava que eu não poderia ocupar. Por uma série de questões também. E questões de ser vista, de ser notada, de ser observada. E que lugar é esse que eu ocupo que eu nem queria estar? Mas a coisa desenrolou, André. E não foi fácil, foi bem difícil. Agora, eu quero ir por partes, então, nessa vai. trajetória. Vai lá. Primeiro, perrengue que você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu fiz isso. Pode falar, não? Não, pode. Acho que assim, um que me marcou muito. Você me olhou com o olhar, você não vai fazer isso comigo, né? Eu fiquei pensando aqui. Acho que o primeiro, assim, o que mais me marcou foi a primeira participação ao vivo. Era uma festa do Peão de Barretos, gigantesca, a gente sabe, enorme. E você vai entrar ao vivo pra fazer. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse que eu tô segurando esse microfone ao vivo? Eu fiquei muito nervosa. Eu não me lembro do que eu falei. Tamanho nervosismo. Então, assim, esse foi um perrengue realmente muito grande pra mim, mas que eu precisei passar. Eu precisei passar por esse lugar de desconforto imenso, que eu entrei em pânico, eu tremi, eu transpirei, eu não sei o que eu falei, possivelmente eu fui muito mal, muito possivelmente eu fui muito mal. Você nem viu depois? Eu não vi, não conseguia ver, não quis voltar pra esse lugar, sabe? Assim, não queria voltar pra ver, não me assisti. Mas foi muito difícil esse primeiro dia, mas foi o primeiro. Quantos outros eu fiz depois? Então, eu acredito que essa primeira vez, nessa carga, nessa responsabilidade de falar sobre uma festa gigantesca, tantas pessoas assistindo, e eu indo tão mal, porque eu fui muito mal. Cara do céu. Mas tá tudo bem, mas passou. Claro, não. Passou. E aí isso que eu ia perguntar também na sequência. E a hora que teve a virada de chave, eu falo assim, não, eu sei fazer isso daqui. Joga pra mim aí que o assunto que tiver eu mato no peito e domino. Desculpa, Moni. Aí eu vou confessar. Eu já vi a Moni nos bastidores. Eu já vi a Monielle nos bastidores, a gente fazendo a mesma pauta, no mesmo espaço, e tipo, a gente trocando ideia e falando assim, cara, não tem. E aí, você sabe essa informação? Não sei. Só que isso há 2 minutos de cada um entrar no ar. Sim. Então, e a gente tinha que entrar com a notícia, com uma notícia muitas vezes que não era. Tava meio incerta e tudo mais. Quantas vezes não aconteceu? Aonde você virou a chave que você falou assim, não, joga pra mim que eu domino no peito e saio jogando? Demorou pra esse lugar chegar. Demorou bastante. Eu sei hoje
reconhecer as minhas capacidades, eu sei reconhecer meu valor e falo isso com muita humildade, porque a gente também aprende que a gente não deve reconhecer nossas potencialidades, não é isso. Hoje eu reconheço o quão potente eu sou em alguns lugares e também a minha capacidade de circular por essa comunicação, de ter uma boa memória, de captar o que está acontecendo no ambiente, conseguir falar isso. Eu demorei bastante. Eu vou te falar, André, que isso aconteceu para mim talvez nos últimos 3 anos. Verdade. Verdade. Ainda tinha muita insegurança, muito medo de frustrar as pessoas. Tem esse lugar também, de que vão me dar uma responsabilidade, eu não vou dar conta, então eu vou frustrar a expectativa daquela pessoa. Então, quando eu entendi que estava tudo bem errar, que estava tudo bem frustrar o outro, que estava tudo bem eu me frustrar também, que faz parte do processo de autoconhecimento, deste processo de evolução profissional, pessoal, espiritual. Quando isso passou a ser muito claro para mim, aí que eu entendi. Tá tudo bem, eu vou lá. Hoje, por exemplo, me deram 3 assuntos diferentes para falar na sequência. 3 diferentes, para jornais diferentes, para lugares diferentes. Eu falei, gente, tudo bem. Deixa eu ver o que é. E foi. E em outras épocas, eu ficaria extremamente nervosa, querendo ser perfeita, porque eu ia entrar no estado da perfeição, que eu acho que é aí que tem um grande bloqueio. Não, eu tenho que ser perfeita, eu não posso parar para pensar, eu não posso parar para engolir, eu não posso tropeçar numa palavra, eu não posso engolir um S. E eu posso. Eu posso engolir uma saliva, eu posso engolir um S, depois eu volto e conserto a palavra e tá tudo certo. E eu posso, como você disse, me mostrar a Moni humana. Aqui tá embaixo de um tremendo de um sol, tá um calorão todo e que tá tudo bem a boca secar, porque a gente, assim como todas as outras pessoas do planeta, Que vão no ficar com a meio boca do ao vivo, e o vão vento pegar bate, vem o cabelo no e vão rosto. comer cabelo e tá tudo certo. Então, assim, demorei muito pra estar nesse lugar de entender a minha capacidade e o que eu posso fazer. Sei que tenho muito pra fazer, muito pra melhorar, lugares incríveis pra chegar e alcançar. E fico feliz por essa trajetória, mas demorei, André. E eu acho E que... você? Ah, jornalista com jornalista é Não, isso que essa eu não dá. esperava. Essa eu não esperava. Jornalista com jornalista é isso que dá. E você, Meu André? Deus, eu vou ser entrevistado. Quando foi, André, que você ocupou esse lugar de tamanha segurança? Porque eu também vi. Outro dia a gente estava na frente da câmara, você sozinho com o celular e eu sozinha com o celular. E a gente, assim, gritando um pro outro e um cachorrinho, um doguinho, um caramelo caminhando lá. É verdade. Aí, assim, André, mas você sabe, não sei o quê. Não, peraí que eu vou entrar, eu também vou entrar. Esse dia... E eu vou te falar uma coisa, Moni. Bom, eu faço rádio há 21 anos, certo? Trabalho 21 anos ininterrupto em rádio. Certo. E há 16 anos na Cruzeiro FM. E eu olhava pra vocês da TV, falando pra uma câmera, eu falava assim, cara, como é que eles decoram? Como é que eles conseguem falar com o público assim? Depois, quando veio a imagem no rádio, aí eu me surpreendi porque eu tava fazendo o que eu achava demais vocês... Achava que era impossível, né? Eu achava impossível. Legal. E aí eu falei assim, cara, e não tem segredo. É você entender, você tá confortável primeiro pra falar, você entender o assunto que você tá falando e sem essa preocupação de errar, que o erro torna normal. Cara, eu falo muito durante o jornal. A gente tem que deixar isso claro, que ninguém quer errar. Ninguém tá normalizando ou romantizando o erro, mas a gente tá aceitando que ele existe. Não, imagina, mas aqui a gente pode, vai batendo papo. E várias vezes eu, por exemplo, fazendo trânsito, tropeço em palavras. O pessoal passa buzinando, eu vou, bom dia pra quem buzina, e já volto rapidinho para interagir com o ouvinte. Então, acontece muito, só que assim, é segurança. Só que foram 20 anos construindo isso. Então, é diferente. E um ponto que você citou, e que eu acho que é fundamental a gente abordar aqui, é o medo do julgamento. Que você falou de frustrar as pessoas. Sim. Todo mundo tá na expectativa de receber a informação da Moniele Nogueira. Moniele Nogueira vai passar a informação. Meu Deus, a Moniele, será que ela... ninguém conta com o seu erro. Sim. E essa frustração eu acho que é o que muita gente tem o receio de gravar, de falar. É ou não, perto das mentorias? Eu acho que o principal, não é? Sim. Que eu já passei, você já passou e todo mundo passa, né? Ninguém quer errar, ninguém quer frustrar o outro e ninguém quer se frustrar. Mas a partir do momento que a gente aceita que errar é normal e que tá tudo bem se você errar e souber contornar o erro, não tem problema nenhum. A gente sempre tá em busca de entregar o melhor.
E a gente vai entregar o melhor sempre dentro da nossa limitação. Olha, se hoje o que eu consigo fazer tá aqui dentro deste espaço, então tá dentro deste espaço, faça o seu melhor. A pessoa tendo este entendimento, André, facilita bastante, tira muitos bloqueios. Eu falo para as pessoas que eu atendo, que me procuram, e muitas, assim, são pessoas incríveis, com uma potencialidade, com muita coisa para entregar para o mundo, e que elas estão com algumas barreiras e não conseguem fazer isso, por tantas e tantas questões, mas às vezes a primeira delas é só assim, se aceitar no vídeo. Se aceite. Como que você tá no vídeo? Ah, me percebo desse jeito, daquele jeito, não gosto. Então vamos começar a quebrar essa barreira, vamos começar a se gostar. Vamos encontrar maneiras para que você se goste mais no vídeo, porque você já quebra uma grande barreira. E as pessoas acham que quando eu falo isso, que é bobagem, e não é. O se gostar, o se aceitar, o perceber que é possível, cria lá um caminho muito lindo para ser trabalhado ali dentro. Eu trabalho com algumas pessoas e às vezes eu faço alguns exercícios de. Eu pego um trecho de um livro, normalmente eu uso o Pequeno Príncipe, que tem muita narrativa ali, eu falo, lê esse trecho para mim. Aí a pessoa lê, eu falo, tá, agora eu quero interpretando. Aí a pessoa, imagina, eu nunca fiz isso, não vou fazer, vai fazer interpretando. Aí a pessoa interpreta um pouco, interpreta um pouco mais, exagera mais. Para ela conseguir, André, ocupar um lugar que antes a fala era sempre muito linear, muito calma, muito não sei o quê, não sei o quê. E de repente ela sabe que pode trazer essas nuances de uma fala mais rápida, uma fala mais devagar, usar a mão ou não, usar o olhar ou não, para fazer com que essa fala seja sedutora, atraente, para que as pessoas parem para te ouvir. Então tem tantas técnicas pequenas, que às vezes a gente traz para o convívio da pessoa, que nem eu tô te falando, lê um trecho do Pequeno Príncipe interpretando, se gostando no vídeo, que cria um espaço tão bonito para ser trabalhado. Eu tô notando, Moni, que dentro, lógico, você tem as técnicas de oratória para orientar o pessoal, mas uma coisa que eu tô notando e que talvez norteia, e pela conversa, eu acho que é o principal norte dessa sua orientação, dessa sua mentoria, tem um lado muito emocional, muito psicológico por trás também. Sim. Tem isso, é trabalhar mais o psicológico, entender que a pessoa tem essa dificuldade, por que ela tem essa dificuldade, porque isso que você mencionou do julgamento é muito real, né? Sim. As pessoas têm medo do desconhecido. A gente sabe disso. Sempre tem esse medo. Nós todos temos o medo do desconhecido. Entrar numa sala escura, não sei o que vai estar lá dentro, eu não sei o que eu vou encontrar. Às vezes eu uso muito a história da piscina, que daqui a pouquinho eu conto. Mas tem bastante essa questão psicológica, que pega algumas travas que estão para muito além da comunicação, ou só gostar da minha voz, ou não gostar da minha voz, ou ter uma boa dicção, ou não ter uma boa dicção. Eu até vim pensando sobre isso, depois que você fez o convite para estar aqui no podcast, eu vou começar agora a especialização em psicanálise Olha! para contribuir ainda mais com estas pessoas. Claramente que eu tenho muitas terapeutas, psicólogas que são parceiras, fonoaudiólogas. Quando eu percebo que essas pessoas estão com as travas, que estão em lugares que eu não tenho capacidade para ajudá-las, eu faço o encaminhamento. Procure uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, procure um terapeuta, um psicanalista, independentemente do que for, para que essas travas, que possam estar para além do que eu posso contribuir, sejam destravadas. Porque muitas vezes estão, André, naquele silenciamento. Ah, você não pode falar, fica quieta aí. Psh, não, o que você está falando? Ninguém te pediu opinião. Porque, para muitas pessoas, existe aquela história do... Ai, que gracinha... Pensando numa história de criança, né? Ai, que gracinha que o André é, não dá trabalho nenhum, fica quietinho. Então você cresce. Você cresce o mesmo. quê? Entendendo que ficar quietinho e não dar trabalho faz de você uma gracinha. Vai ser um conversador da sala. Ixi, só dá trabalho. Fala até. Ah, o trabalho que essa criança dá, não para de falar. Meu Deus do céu, toda hora a mãe tem que ficar vindo aqui. Aí a mãe vai, o pai vai, o responsável vai. Ah, é só dá trabalho, você tem que ficar quieto, você tem que silenciar. Então, às vezes, a pessoa vem de uma trajetória que ela foi ensinada a ficar em silêncio. Que o silêncio é o sinal de ser quietinho, de ser bonzinho. Olha como é quietinho, vai ganhar um presente. Vai ganhar um elogio, Vai ganhar um não presente é? Vai dos ganhar um pais. presente, vai ganhar um reconhecimento. Faz todo sentido. Então, como que agora eu vou falar? Sendo que a vida inteira eu fui ensinada a não falar. Esse sistema nervoso dessa pessoa, ele foi criado para não falar. Para estar numa reunião e não dar opinião. Para estar numa conversa da família e não abrir a boca para falar. Apesar de ter o que falar, de ter o que contribuir, de ter o que entregar. Então, assim, como que eu vou ser julgada, entrando na questão do julgamento que você me disse, falando algo, sendo que alguém vai olhar para mim e falar,
que você tá dizendo? Eu nunca falei, né? Eu nunca tive Exato. oportunidade Tá de falando falar. agora por quê? Nunca tive Ficou voz. sempre quieto. Exato. Então, tem muitos lugares para serem percorridos e trabalhar com essas pessoas, falando que sim, que elas podem falar, que elas podem ser ouvidas Uhum. e que todas essas situações são trabalhadas e desenvolver. Que é tão lindo, André. A gente vê muita gente, grandes líderes, CEOs, pessoas que têm dinheiro pagando por grandes mentorias e pagando muito dinheiro para conseguir se desenvolver muito bem, porque sabe do poder da comunicação. Hoje em dia, as empresas procuram profissionais que sabem se comunicar. Hoje em dia, se você perguntar para mim de qualquer serviço, eu te indicar, André, olha, eu conheço uma pessoa que faz caneca, você vai falar assim para mim, ela tem Instagram? Exatamente. É a primeira coisa. Então, assim, a comunicação, ela tá em tudo, desde do microempreendedor individual que tá fazendo a caneca, até o grande líder e CEO. A diferença é que, às vezes, a pessoa que é MEI não tem a grana para pagar uma grande mentoria, uma coisa incrível. Então, vamos falar com essas pessoas? Vamos falar quem não tem todo esse dinheiro, mas precisa falar. Mas precisa se posicionar, porque precisa aumentar a venda, precisa aumentar o orçamento de casa, precisa dar melhor qualidade para os filhos, para a família, quer viajar, quer fazer suas coisas, independentemente do que for. Então, vamos conversar com essas pessoas? Eu acho que isso é muito bonito quando a gente se dispõe a estar no mercado para entregar um conhecimento que a gente tem, Sim, passar à frente, né? tanto de estudo, um conhecimento tanto de estudo, como também de experiência de vida, de vivência, de correria que a gente tem, de tantas coisas que a gente, intuitivamente, sem ninguém ter contado pro André como fazia, ou sem ninguém ter contado pra Monielle como fazia, a gente intuitivamente, a gente descobriu e fez, e sabe que dá certo, então a gente ensina as outras pessoas com relação a isso, porque o conhecimento é poder e é muito valioso. Então é muito bonito poder contribuir para o desenvolvimento dessas pessoas e falar para elas, tá tudo bem errar, tá tudo bem ser julgado, tá tudo bem se frustrar, o importante é que você fale, que você conquiste esse lugar de segurança para poder falar e falar cada vez mais. Eu acho que essa tranquilidade de você falar para a pessoa que ela tem a oportunidade de errar, que ela pode errar, e eu digo mais, até pesquisando, estudando sobre o assunto, hoje, quando você humaniza a comunicação, ela é muito mais aceita nas redes sociais do que o perfeitinho. Sim. Do que aquela comunicação. O despojado hoje está muito mais engajado do que a pessoa que fala certinho, que tenta fazer o arroz com feijão e tudo mais. Enfim, muitas vezes até dá para fazer o arroz com feijão, mas você põe um temperinho, você põe Sim. um brócolis ali no arroz, um bacon no feijão, né? Dá para fazer, né? Dá para fazer. É aquela história da gente se encontrar. Falei da piscina agora há pouco. Ah, eu quero ver essa história, bem lembrado. Mas é super tranquila a da piscina. Mas é só pra gente trazer pra consciência. Eu falo muito sobre ela. É a mesma coisa eu falar assim pra você, André. Tem uma piscina ali. Vamos entrar na piscina? Você vai olhar pra mim e falar assim, tem água na piscina? Primeira coisa, tem água nessa piscina? Tem água. Essa água tá limpa? Essa água tá limpa. Tá quente ou tá gelada? A gente não vai fazer essas experimentações, vai lá e coloca o dedo. Coloca o dedo, Tá, mas aí como que eu vou? Então, já entendi que tem água, já entendi que tá limpa, já entendi que ela tá quentinha. Eu vou entrar como? Pela escadinha ou eu vou dar logo um mergulho? Qual a profundidade dessa piscina? Então, a gente faz um monte de perguntas pra gente entender como que a gente vai entrar em determinado lugar que era desconhecido. E a comunicação é a mesma coisa. Quando você me chama pra vir aqui, primeira coisa que eu faço, André, me explica melhor do podcast, não fiz isso com você? Fez, exatamente. Me mandou. Entrei no Instagram, entrei no YouTube, vi lá, assisti os vídeos, entendi como era. Perfeito, já sei como que é. Ó, minha piscina, eu tô entrando na piscina. Ele me chamou pra entrar numa piscina, que era o podcast. Tá pondo o dedinho no pé. Exatamente. Vamos lá naquela piscina chamada podcast? Vamos. Então tá bom, deixa eu entender. Que lugar é esse? Como que tá? Fui buscando informações. Quando eu entro aqui, o que que eu faço? Eu olho pra todo o ambiente, tá? 3 câmeras, 2 microfones, tem iluminação. Deixa eu entender todo esse espaço, porque eu tô entrando numa piscina. Sim. E eu falei pra você, André, o que que a gente vai conversar? Você falou, senta aí. Aí eu entrei meio que sem saber a profundidade da piscina, mas tá O tudo improviso bem. é mais gostoso. Você falou, senta aí. Mas entende que quando a gente observa tudo isso, o ambiente passa a se tornar familiar. Exato. E eu já quebro um monte de barreira que vai facilitar bastante na comunicação e destravar. E aí a gente pode nadar e boiar nessa piscina e aproveitar bastante. E muita gente fala, mas como que eu vou fazer isso? É simples, começo, meio e fim, não tem regra, não tem segredo. Daqui a pouco, quando a gente tá confortável na comunicação, aí você começa do fim, põe o meio, faz uma mistureira, coloca aí o brócolis, coloca o que você quiser na sua Bacon no comida. feijão.
Não tem problema. Mas antes disso, descobre que ambiente é esse, como você vai fazer, e é só fazer então o quê? Do que eu vou falar, com quem eu vou falar, como que eu vou falar, como é o meu roteiro. Deixa eu criar começo, meio e fim. Deixa eu falar isso para eu entender qual é a palavra que vai enroscar, qual a palavra que não vai enroscar. A gente faz isso todo dia, André. Sim, sim. A gente faz isso todo dia. Do que eu tô falando, para quem eu tô falando, deixa eu dar uma passada aqui para ver se alguma palavra vai enroscar ou não. Que ambiente é esse? Que lugar eu tô? O jeito que eu vou passar a comunicação jeito? dependendo da notícia. Exatamente, é mais triste, é mais feliz, eu vou ter que ser mais sério, eu posso dar um sorriso ou não. Nossa, olha quanta coisa que a gente já destravou, que a gente descobriu. Com certeza. E essa não é descoberta é simples. fantástica. Exatamente. Parando pra olhar, não é simples. Bem simples. Aí começa a fazer. E vai dando certo. É que assim, aí eu vou, me permita a provocação. É simples, mas pra gente que tem experiência e tem essa possibilidade de entender o cenário, entender tudo, e não adianta, a gente já chega, realmente é assim, a gente chega num lugar entendendo quem é o entrevistado, o que a gente vai falar, como que a gente vai falar, onde que vai ficar, no seu caso, principalmente, o cenário que é melhor para eu entrar no vídeo e tudo mais. Eu vou me preocupar com o áudio, onde que o som tá melhor e tal, o ambiente tá legal pro som, enfim, acústica, tudo isso. Mas isso é experiência que a gente desenvolve, mas o importante das pessoas é criarem o hábito de viver essa experiência também, né? E analisar tudo isso. Mas é por isso que aí vem o quê? O curso, é por isso que aí vem a Exatamente. mentoria. Porque quando eu começo com alguém e vou falando tudo isso, as pessoas falam, nossa, eu nunca tinha pensado. Então elas passam a trazer isso pra consciência. O que pra gente é rotina, a gente traz como ensinamento e elas passam a trazer pra consciência. Uma mentorada vai gravar um curso, eu tô fazendo muito pontual com ela, que ela vai gravar um curso, que ela foi convidada em São Paulo, ela é especialista em mercado financeiro, ela nunca falou pra câmera, ela falou, me ajude, tudo bem? Aí eu falei pra ela, ó, você vai ter que ver qual é a cor do seu cenário, qual é a cor da roupa. Aí, no dia seguinte, ela falou, aquilo foi primordial pra mim, porque eu já ia usar uma cor, que era a cor do concorrente, ainda bem que você pediu pra eu perguntar. Olha só. Então, são coisas que a gente sabe. Mas aí, ao trazer pro conhecimento da pessoa, tudo isso vai ficando mais fácil, vai ficando fluido. E o entendimento surge de uma maneira muito tranquila. Porque, André, não tem dificuldade em falar. Não. Que cor de roupa que eu vou usar? Que lugar é esse que eu vou ocupar? Deixa eu observar, é só trazer pra consciência. E outra coisa, se você é especialista no assunto, você conhece do assunto, é só falar o conhecimento que você tem. Sim. Tem pessoas que têm muito conhecimento no seu negócio, para desenvolver uma ideia e tudo mais, apresentar o seu produto, mas falta esse tato de comunicação. E um ponto que eu queria também para tratar, já que a gente tá entrando na reta final, dava para ficar 1 hora aqui, dá pra fazer 2, 3 podcasts com a Só me Moniele. chamar que eu volto. Mas vai voltar, vai voltar. E só para tratar dessa questão, Moniele, o que é importante também, Moni, é mostrar que, assim, independente, tem pessoas que são mais quietas, mas não é porque elas são mais introspectivas, mais analíticas, elas não têm a capacidade de se comunicar do jeito delas. Perfeito. A comunicação, você consegue respeitar o jeito de cada um. Tem pessoas que são mais carismáticas, a comunicação fica mais fácil, mas tem pessoas que conseguem desenvolver a comunicação do jeitinho delas, analíticas, mais tímidas, mas conseguem passar o recado, né? Com certeza. E pra mim isso é fundamental, André. Não mudar o jeito da pessoa. Isso. Que dá mais conforto também pra pessoa, né? Exatamente. Não é um molde que todo mundo vai ter que entrar e todos serem iguais. Nada disso. São pessoas com as suas personalidades, com as suas particularidades, com o seu jeitinho. Moniel, eu falo um pouco mais devagar. Tudo bem, a gente vai trazer nuances. A gente vai modular um pouco mais, modular um pouco menos, vai colocar um pouco mais de movimento, vamos mexer com o seu olhar, vamos só trazer alguma velocidade de um ponto ou outro, mas você continua sendo quem você é, pra você não perder a sua essência, porque eu sou completamente contra, e eu sei que tem muita gente trazendo muita fórmula, mas eu vou falar da Moniele como comunicadora, entregando esse conteúdo para as pessoas, sou contra ter que criar personagem. Não é pra fazer personagem, eu falo pra todo mundo, quem é você? Eu sou desse jeito, então é dentro de você que a gente trabalha os seus pontos positivos para que você melhore e entregue a melhor comunicação. Porque, voltando até um pouquinho, André, no que a gente disse naquele negócio de um bom comunicador e um bom conversador. Às vezes, a pessoa que se acha super eloquente, que tem lá super desenvolto, eu falo, você vai fazer uma pergunta que ele faz, rodeia, vai lá não sei na onde, não é objetivo, não consegue entregar conteúdo porque falta lógica. Aí a pessoa que muitas vezes é analítica vai entregar perfeitamente. Perfeito, exatamente. Então, todo mundo tem espaço,
E todo mundo pode desenvolver as suas potencialidades dentro do que é, da sua personalidade, do seu jeito. E isso é a coisa mais linda que tem na comunicação. Saber que a Monielle é única, individual, que não tem ninguém no planeta, nem nessa galáxia, nem nenhuma outra como a Monielle, como o André ou como qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo. E dentro dessa individualidade, trabalhar isso da forma mais linda. E entregar esse conteúdo para o mundo, que o mundo merece ouvir. É sensacional. Eu tenho uma satisfação imensa quando eu recebo aqui convidados como a Monielle, que passam essa questão, porque é para ajudar as pessoas. Sim. É para agregar na vida das pessoas. Tem muita gente que tá acompanhando e quer se comunicar. E tem timidez. Não, eu quero ser igual a Monielle, eu quero falar igual o André, eu quero falar igual a Amanda, tá aqui também. Sim, a Amanda, que também tá já passou aqui. pela TV. Vamos citar a Amanda também, que Sim, tá a aqui Mandinha também. Tá aqui. Amanda Sanches. Também, grande Amanda Sanches. Também já passou pela TV, tem experiência pra caramba na TV. Então, assim. Que plateia que a gente tem hoje, né? Você viu, tamo Você bem, viu? tá Tati aqui, o Ricardo também. Meu Deus. Não, tá demais aqui. E é legal isso, porque é uma forma de mostrar que temos os nossos erros, temos o lado humano, a gente erra também, a gente tem os receios. Se não tem hoje, é porque a gente teve muito no passado e venceu. Então isso é muito legal. E olha, é fantástico quando a gente vem aqui, bate um papo como esse para agregar na vida das pessoas, para incentivar que as pessoas reflitam, tomem um rumo, busquem melhorar sempre. Esse é o nosso objetivo aqui no Vitrine Alternativa. Eu tenho certeza que a gente cumpriu com esse objetivo hoje, viu, mãe? Por isso que eu agradeço demais sua presença aqui. Não vai ter jeito, vai ter que fazer parte 2, parte 3, enfim. Me chama que eu volto. A gente tem tanta coisa pra falar, André. Tem. Até porque se você não tá ganhando dinheiro ainda, porque tá travado na comunicação, não vale a pena. Vamos falar, vamos colocar essa voz pro mundo. Tem como destravar tudo isso das maneiras mais simples e tranquilas que assim, você nem consegue imaginar e que a gente pode entregar para que a pessoa se desenvolva e ganhe dinheiro e mostre seu produto, mostre seu serviço, mostre sua voz, independentemente do que for a sua missão aí. E essa é a missão do Vitrine Alternativa também, é mostrar, dar voz para as pessoas nessa internet, no YouTube, redes sociais, esse é o nosso objetivo. Moni, obrigado mais uma vez, viu? Obrigada, André. Valeu demais pela participação. Agradecendo demais você que nos acompanhou nesse episódio também fantástico do Vitrine Alternativa. O contato da Monielle está aqui na descrição do vídeo, tá? Então quem quiser entrar em contato com a Monielle, só ver na descrição para ter mais informações, conhecer também um pouquinho mais. Moni posta muita coisa dos bastidores da TV também, desse trabalho que ela faz como professora também. Dá para fazer um podcast como professora, hein, Moni? Tá mesmo. Professora que é também, mentora de oratória. Então, olha, fantástico. E agradeço demais. Deixa o seu like, o joinha, fortalece demais nosso trabalho. Se você conhece alguém também que precisa dessa orientação, melhorar sua oratória, compartilha esse vídeo também. Isso ajuda demais a fortalecer o nosso canal Central Podcast e também divulgar o Vitrine Alternativa. Gente, obrigado demais pela participação. Em breve, mais um episódio do Vitrine Alternativa. Valeu, gente. Tchau.